O sistema de cotas, na sua avaliação, ela contempla, de fato, os diversos segmentos que necessitam de cotas na instituição ou nas instituições? A gente acredita que sim, assim, essa cota de 50% de estudantes da escola pública, eu acho que é um sistema, é uma cota, assim, inquestionável. Você não vai encontrar ninguém que seja contra ela. Agora, a universidade precisa se preparar, porque, por exemplo, a gente tem cursos das ciências exatas, e eu digo isso porque eu sou professora eu sou física, né? Os cursos das ciências exatas têm dificuldades com o aluno que vem da escola pública quando, às vezes, ele não teve aulas de matemática no ensino médio. Então, ele não teve professor de matemática, ele não teve professor de física, ele não teve professor de química. E aí, quando ele chega na universidade, a gente está esperando que ele tenha um conhecimento adquirido, quando, na verdade, ele não teve. Então, a gente precisa se preparar para isso, para termos formas de corrigir essas distorções e suprir as necessidades dele, para não tornar esse estudante também desestimulado porque ele vai chegar lá e vai dizer assim, não, o nível está muito elevado, e aí eu não tenho condição, e aí ele pode vir a querer desistir do curso, né? Então, a gente Sim. também está fazendo, está colocando como proposta nossa o estudo para fazer um diagnóstico de por que a gente está tendo tantas evasões, por que a gente está tendo tantas retenções no Seria então uma espécie de inclusão dentro da própria universidade. É isso mesmo. Professora Ana Dantas, a senhora, naturalmente, como candidata a reitora da UERN, conhece os problemas da instituição. O que a senhora acredita que será mais difícil para o início da próxima gestão frente à UERN? A gente acredita que o mais difícil é o orçamento. Então, a maior luta da gente vai ser, de fato, por essa autonomia universitária. Que, em princípio, essa autonomia já foi negociada nas nossas greves. Sim. O que a gente espera é que o governo cumpra, né, com essa autonomia, mas se ele não cumprir, a gente vai à luta. A gente vai convidar toda a comunidade para ir à luta, porque ela é fundamental para que essa universidade, de fato, tenha um desenvolvimento e promova também o desenvolvimento do Estado que a gente precisa, né? Como é que a senhora vê o fato da instituição ter, nesse momento, 3 chapas rumo à reitoria? Eu acho excelente. Sabe, assim, a universidade é um ambiente democrático e que tem que aprender a conviver com o contraditório, né? A gente tem uma chapa da situação, mas temos 2 chapas da oposição e a gente está colocando o nosso nome com diferencial. Nós não somos 3 chapas parecidas, muito pelo contrário, as chapas são absolutamente diferentes. Nós temos uma chapa com 2 mulheres, assim, 2 mulheres que são doutoras, pesquisadoras, que estão comprometidas com essa universidade desde sempre. Assim, a professora Gláucia, ela entrou na universidade como técnica administrativa, depois foi estudante, foi presidente do sindicato dos técnicos administrativos. Assim, muito nos honra a companhia dela, porque por onde a gente passa, os técnicos dizem que foi o momento em que essa categoria de fato teve um sindicato que representasse os seus interesses. Então a gente está muito feliz por ter a companhia da professora Gláucia, mas a gente tem também o diferencial de saber conviver com essa democracia, né, do contraditório. Sim. De sermos uma chapa que sempre estivemos na universidade, que somos pesquisadoras, doutoras, então, enfim, que a gente compreende todas as componentes extensionistas, né, todas as componentes que precisa numa universidade. Veja bem, nós entendemos de um modo geral, independente das questões da UERN, que o voto proporcional, como funciona atualmente, não contempla, não equaliza como deveria os diversos segmentos da instituição. O professor Gilton Sampaio disse ontem, em entrevista a essa emissora, que apenas ele defende o voto paritário. Qual é a opinião da senhora nesse sentido? Não é verdade. Assim, na verdade, a nossa chapa é absolutamente comprometida com o voto paritário. Assim, a nossa chapa, ela surge da discussão, de um grupo discutindo a universidade de retomar o projeto da Estatuinte. A gente teve um processo de Estatuinte que hoje encontra sob júdice e esse grupo se juntou para retomar
essa discussão do estatuto. E esse estatuto defende o voto paritário, né? Assim, o voto onde cada segmento, no caso 3 segmentos, cada um contribui com um terço. Então a nossa chapa é absolutamente comprometida com isso e está explicitamente na nossa carta-programa. A gente não entende por que o professor falou isso. A senhora defende como tripé da sua gestão autonomia, compromisso social e democracia. Esses 3 pilares são suficientes a contemplar todo o contexto da universidade, então, na sua avaliação? Eu acredito que sim, porque quando a gente fala da democracia, a gente está querendo essa democracia no sentido mais amplo, de dizer assim, é uma democracia na sala de aula, é uma democracia de gestão, é uma democracia em todos os espaços. A autonomia, a gente defende uma autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Então a gente quer uma autonomia, mas a gente não quer que o governo diga uma autonomia financeira exclusivamente, onde o governo vai dizer aqui está o percentual de 6% da arrecadação do Estado, mas a gente quer que vocês criem cursos A, B ou C, ou que vocês fechem tal campus. Não, a gente quer uma autonomia absolutamente ampla, né? A autonomia está aqui o recurso e a universidade vai discutir como administrar esses recursos. Então, com essa autonomia, a gente vai poder promover educação de qualidade, pesquisa científica assim ampla, a extensão universitária e o compromisso social é para dizer assim para a sociedade, olha, a UERN está aqui e todos precisam entender, tanto a UERN quanto a sociedade, que a universidade pode ser um instrumento, talvez o maior instrumento para promover o desenvolvimento desse Estado. A escola de governo, que segundo a governadora Rosalba Ciarline, terá parceria agora com a universidade, com a UERN, que antes era com a empresa privada, com as instituições privadas. Isso é bom para a UERN e ela está preparada ou terá como se preparar para atender a essas necessidades da escola de governo? Então, é muito bom. Toda parceria com qualquer instituição pública sempre é muito bom, né? Então, a universidade, quando a gente fala de compromisso social, é também nesse sentido, é de entender que o servidor do Estado, a UERN, tem a obrigação de prepará-lo. Então, a gente fica feliz com esse tipo de parceria. A gente gostaria de ampliar essas parcerias, né, de estar formando não só o funcionário do Estado, mas também o funcionário das prefeituras e assim por diante, né? Tudo bem, são 5h42 aqui na companhia de Zé Nilson. Estamos conversando com a professora Ana Dantas, que é candidata à reitoria da UERN. Professora, foi uma satisfação tê-la participando da programação da nossa emissora. Eu repasso à senhora algumas considerações finais que acho importante, portanto, fique inteiramente à vontade para as suas considerações finais. Alguma coisa que eu não perguntei que a senhora queira acrescentar, portanto, fique inteiramente à vontade. Ok, querido. Então, muito obrigada. A gente aqui agradece essa oportunidade de levar a nossa voz a tantas cidades, né? A gente, de fato, está no processo eleitoral onde a gente queria e quer conversar com cada pessoa que faz essa universidade. A gente quer levar a nossa voz, quer dizer qual é o nosso projeto para essa universidade. Então, a gente fica muito feliz de ter essa contribuição. A gente espera que outras rádios, a exemplo da Rádio Vida, nos dê essa oportunidade. E para as pessoas que fazem a UERN, a gente gostaria de ter a participação de todos nesse processo. É extremamente importante, embora, como o Zé Nilson falou, a gente ainda tem uma votação proporcional, então, em princípio, o professor tem uma representação de 70% dos votos, o funcionário 15% e o estudante 15%, mas a gente é uma chapa que não tem ninguém por trás. Então, a gente não tem não tem o reitor apoiando, a gente não tem a governadora apoiando, a gente não tem nenhum político tradicional nos apoiando. Então, a gente precisa do apoio, de fato, da comunidade. Então, a gente defende que essa universidade deve ser construída pelas pessoas que a fazem. Então, a gente pede que todos participem, principalmente os estudantes que historicamente apenas 30% dos estudantes têm participado desse pleito, mas a gente pede que eles participem, que comparem as propostas, que leiam as propostas. A gente tem o site www.ernquequeremos.com.br, onde lá a gente tem todas as nossas propostas e toda a nossa campanha está sendo viabilizada por esse site,
além do Facebook, o UERN que queremos. E a gente espera ter a aprovação da comunidade para fazer esse projeto vencedor. A gente precisa mudar essa universidade e a gente não tem mais tempo para errar. Então, esse é o momento. Ok, professora, um forte abraço, sucesso à senhora. Lembrando que na próxima sexta-feira teremos a participação do professor Pedro Fernandes também como candidato a reitor da UERN. Um forte abraço e muito sucesso. Obrigada e boa tarde.